Só o que a gente teve de resposta, tá? A gente teve como resposta um erro, né? Quando eu faço uma requisição a um site e ele dá esse número 403, quer dizer que ele foi recusado. Quando você faz uma requisição HTML e dá tudo ok, você recebe o código 200 como resposta, tá? Então, se deu outro código diferente, provavelmente ocorreu algum erro. Geralmente, o que acontece? Quando a gente está utilizando uma automação ou um robô para poder acessar um site, ele reconhece isso e ele nega esse acesso, certo? Então, como é que a gente faz para contornar isso? A gente vai fazer uma simulação, né, usando um parâmetro para dizer para aquele site que eu estou acessando aquele site, tá? Então, um usuário está tentando acessar aquele site. Existem algumas regras, tá, para você fazer web scraping sites. Então, se você quiser saber mais um pouco sobre essas regras, você vai procurar o arquivo robots.txt, tá? Então, todo site ele deve conter, né, esse arquivo robots.txt e ele diz ali as permissões de web scraping, né, que é que você pode utilizar de dados naquele site, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é bom você saber, né? Você não está cometendo nenhum crime aí, então é interessante você saber um pouco sobre esse robots.txt, tá? Esse arquivo que contém é para conter em todos os sites, tá? Então vamos resolver esse erro, tá? Então eu estou fazendo acessar o site e ele está me dando um erro de requisição. Para resolver esse erro de requisição, eu vou usar um parâmetro como se fosse eu, um usuário comum, acessando o site, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou usar, né? Eu vou entrar aqui no Google e vou pedir aqui, ó, my user agent, né? O meu, ele vai ser diferente do de vocês, né? Quem não estiver usando o Mac, o seu vai ser um user agent do Windows, tá? Então, não tem problema nenhum, tá? É só copiar isso aqui e a gente vai criar a chave. Então, eu vou usar uma variável chamada headers, certo? Essa variável, ela vai receber um dicionário, né? Toda vida que em Python eu tiver esse conjunto de chaves, significa que eu tenho um dicionário. O que é um dicionário? Um dicionário eu uso para armazenar um conteúdo de chave e valor, né? Então, eu vou ter uma chave, pode ser o número ou pode ser outra coisa, e um valor correspondente a ela. Tá? Então, por exemplo, o 1 pode ser caneta, o 2 pode ser celular, e eu posso utilizar tanto a chave ou o valor para puxar os elementos desse dicionário. Tá? Então, é um conceito fundamental de Python. Se você quiser pesquisar sobre listas, dicionários, tuplas, né, entender a diferença delas, vai ter o parênteses, o colchete e as chaves. Né? Então, cada uma vai representar uma coisa. Né? O parênteses, que é a lista, né? Ela é mutável. A chaves, que é o dicionário, ela é mutável, mas a tupla, que são os colchetes, eles são imutáveis, tá? Então você não consegue alterar os elementos dentro da tupla. Então, para algumas condições específicas, pode ser que você queira utilizar uma tupla, uma lista ou um dicionário, tá? Nesse caso, ele só aceita um dicionário, então eu vou ter que passar aqui o elemento, né? Que é o user agent, certo? E vou ter que passar o valor. Então eu passei a chave, vou passar o valor agora que eu copiei lá no meu navegador, tá? Então eu disse que eu estou utilizando esse headers, né? E vou entrar aqui no response e vou adicionar um parâmetro, tá? Então eu vou dizer que os headers é igual ao headers, né? Que eu acabei de criar lá em cima. Então aqui é o parâmetro que está dentro da função, né? Ele vai receber a variável que eu criei, certo? Então vou dar um enter aqui. Você veja que a resposta que eu tive agora ela foi diferente, tá? Então deu certo. A minha requisição, eu sei que a minha requisição agora deu certo. Vamos só verificar aqui embaixo. Subir aqui um pouco para a gente ver esse código. Tá? Então eu vi agora que a minha requisição deu certo, né? Eu já estou vendo a tabelinha lá, certo? A minha tabela está aqui. O importante para a gente. Então, pronto. Já vi que a requisição deu certo. Eu não quero essa sujeira aqui no meu código. Eu vou apagar essa linha, tá? E o que é que a gente vai fazer agora? Já que eu vi que a minha pesquisa deu certo, eu vou começar a tratar essa tabela, tá? Então, só voltar aqui no elemento SOAP, tá? Para mostrar para vocês a tabela. Então, aqui eu vou ter um código HTML, certo?
Então eu vou mostrar para vocês onde é que começa a tabela. Pesquisar aqui, Ctrl F, Table. Ó. Então aqui, pessoal, é o início da minha tabela, tá? Aqui vai ter os cabeçalhos, né, da tabela e aqui os valores contidos, né? Então, para ação, né, para o título PHG, eu vou ter esses valores aqui e assim sucessivamente, né? Então, eu vou ter outro papel aqui, que é a Manasa, e vou ter os valores deles, né? Ele vai criar um código HTML. Eu vou começar a explorar esse código, né? Primeiro, eu vou querer os cabeçalhos. Eu estou vendo aqui que o cabeçalho, ele é o TH, né? A classe dele é TH, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um TD e aqui eu tenho um TH. Eu só tenho TH aqui, que são esses cabeçalhos. Então, é o papel, cotação, o PL, o P sobre VP, o PSR, o Dividend Yield, entre outros, né? Então, eu quero salvar todos esses cabeçalhos numa lista para que depois eu use como cabeçalho das minhas colunas, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar isso, tá? A gente vai começar a trabalhar agora com o Beautiful Soup, certo? Então eu criei uma variável chamada Soup, armazenei todo esse código HTML dentro dela. Para eu encontrar elementos dentro do Soup, a gente tem um método chamado Find, tá? Então eu vou botar aqui tabela, certo? Soup.find. Então, primeiro eu vou querer achar o elemento tabela, certo? Que é o table. Então vou criar aqui um código. É sempre bom a gente colocar essa codificação, né? essa descrição do que a gente está fazendo para a gente se identificar dentro do código, né? Se outra pessoa for alterar seu código, entender. E depois, mais para frente, pode ser um plus para você, tá? Então quando você quiser criar um código automático aí no ChatGPT, você pode utilizar essa documentação que você está criando, né, para criar um algoritmo, tá? Então mais para frente a gente vai mostrar isso. Então eu vou botar aqui, ó, encontrar tabela, certo? Vou pesquisar agora aqui, ver se deu certo. Então estou vendo aqui que ele já selecionou minha tabela dentro do código, certo? Então vocês estão vendo que tem bem menos coisa, né? Ele já cortou todo aquele texto que tinha antes e realmente começou da tabela. E agora a gente vai extrair esses elementos aqui do cabeçalho, tá? Então vamos lá. Então, eu vou chamar isso aqui de cabeçalhos, certo? E vou criar aqui uma função, tá? Então eu estou criando aqui uma tupla, né? Você já aprendeu? E o que é que eu vou dizer, ó? Para cada elemento é TH, certo? Eu quero get underline text, que é o que? Ele vai tirar o texto desse elemento, certo? Dentro desse elemento aqui tem uma série de classes, subclasses, né? Que fazem esse código HTML. E tem aqui o texto, que seria isso aqui, ó, tá? Então, quando eu digo th get text, ele está pegando apenas isso aqui, tá? Só que eu tenho vários, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou criar aqui um for, né? Que eu vou dizer, para cada elemento th na tabela, ponto, find all, né? TH, ou seja, eu vou dar para cada elemento na tabela, então ele vai de um por um aqui, em cada elemento desse, ele vai dar um get text, tá? E o que é que eu vou fazer com isso? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou mandar ele quebrar esse texto, certo? Strip igual a true, tá? Então,
para cada elemento desse que ele encontrar, ele vai capturar esse texto e vai fazer uma quebra dele. Certo? Então, vamos ver aqui se deu certo. Vou dar um Enter aqui. Agora eu vou consultar meus cabeçalhos. Tá? Opa. Vamos ver se deu certo. Pronto. Ele já recuperou todos os meus cabeçalhos, tá? Agora, como eu vi lá no meu método SOAP, eu tenho as ações, né? Que eles vão ter outra nomenclatura, que vai ser o TR. Então eu vou extrair todas as linhas TR que tiver na coluna, naquele elemento SOAP agora, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar aqui de extrair linhas da tabela. Como é que eu vou fazer isso? Vou chamar de linhas. Vou aqui tabela, ponto, find, underline, all, né? Eu quero achar todos os elementos com a tag tr. Tá? Vou dar um enter aqui. Vou vir aqui linhas, certo? Então já vi aqui que ele encontrou todas as linhas da minha tabela, tá? Eu vou só transformar isso aqui em texto para apagar essa sujeirinha. Então, ok, deu certo a minha extração de linhas, né? O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso ir extraindo dentro dessas linhas, né? Eu já encontrei todas as linhas, eu tenho elementos dentro das linhas. Então, vamos ver aqui direitinho, né? Linhas. A linha era o TR, né? E agora eu tenho os TDs, né? Então, cada linha é um TR, certo? Aqui é outra linha, aqui é outra linha, né? Aqui é outra linha. E agora eu tenho os TDs, né? Imagine que o código ele vai ser assim, ó. Eu tenho a tabela, certo? Depois da tabela, eu tenho o TH, tá? E dentro do TH, eu tenho o TD, né? Então, eu vou fazendo essa varredura aqui de todos os elementos dentro da tabela, tá? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai extrair os dados de cada linha, né? Que é o TD. Então, vamos lá. Extrair dados de cada linha. Para fazer isso, pessoal, eu vou chamar dados e vou criar aqui uma tupla vazia.